partículas, não é? Então, 10 elevado a 33 partículas, este é o número de Avogadro. Então, aqui nós estamos considerando, nesse ponto triplo da água, um ponto termodinâmico, uma configuração termodinâmica, na qual nós podemos encontrar, sob determinada pressão, condição de pressão, a coexistência do estado físico, de 3 estados físicos da molécula de água, não é? A saber, o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. Os 3 estados físicos coexistindo a temperatura de 273,16 Kelvin, sob uma temperatura específica, a qual foi aqui apresentada em aulas no início do nosso curso, qual é a pressão relacionada ao ponto que garante então essa coexistência de 3 estados físicos da matéria, a saber, sólido, líquido e vapor, em um único volume. A temperatura denominada aqui de ponto triplo da água, de 273,16 Kelvin. Então, nesse caso, nós podemos aqui escrever Q dividido por Q do ponto triplo, aqui T dividido por T do ponto triplo. Do mesmo modo, podemos escrever Q dividido por 2 igual a tal, dividido por tal 2. Então, isso pode ser escrito Q dividido por Q do ponto triplo. Aqui Q2, vamos escrever Q2 igual a Q do ponto triplo da água. Então, aqui nós podemos escrever dessa forma. Muito bem, então temos 2 expressões e vamos analisá-las adequadamente. Já sabendo que esse tal do ponto triplo da água é igual a T do ponto triplo da água, que é igual a 273,16 Kelvin. Muito bem, então nós podemos assim escrever, vamos aqui escrever, nós temos Q dividido por Q do ponto triplo. Então, vamos imediatamente verificar essa expressão e essa expressão, igualar esses termos, Q do ponto triplo igual a Q do ponto triplo, obviamente, são iguais, o que implica que T dividido por T do ponto triplo é igual a tal dividido por tal do ponto triplo, e nós sabemos que tal do ponto triplo é igual a T do ponto triplo, que é igual a 273,16 Kelvin aproximadamente. Então, sabendo disso, que tal do ponto triplo é igual a T do ponto triplo, então nós podemos afirmar que T é igual a tal. Muito bem. E qual é a consequência? É que a escala, como consequência, nós podemos aqui, né? Portanto, é possível afirmar que a escala absoluta de temperatura associada à máquina térmica de Carnot é equivalente à temperatura obtida, definida,
gás ideal. No contexto do gás ideal. Então, observemos aqui que nós verificamos que a temperatura T maiúscula é igual a temperatura tal. A temperatura tal é a temperatura absoluta de temperatura, denominada escala de temperatura absoluta relativa a uma máquina térmica de Carnot, ou seja, definida no contexto da análise de uma máquina térmica de Carnot, o que significa que, do ponto de vista termodinâmico, a escala é denominada escala absoluta de temperatura, o nome é sugestivo. Primeiro, essa temperatura é sempre positiva, é sempre maior ou igual a zero, ou maior do que zero. Veremos mais adiante por que é maior do que zero, necessariamente. E bem como ela não depende da substância termométrica, não depende de outros detalhes, dependendo somente da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente no contexto de uma máquina térmica, de uma máquina termodinâmica de Carnot. E nós mostramos que há uma equivalência dessa temperatura tal com a temperatura definida no contexto do gás ideal, ou seja, aquela que é obtida e definida considerando as equações associadas ao gás ideal. Então, este é um importante resultado obtido. E vamos agora escrever aqui o rendimento. Esse é um importante resultado teórico fundamentado em resultados experimentais, laboratoriais. Então, nós podemos escrever o rendimento de uma máquina térmica, de Carnot. Esse rendimento da máquina térmica de Carnot, é igual a 1 menos Q1 dividido por Q2, onde Q1 é o calor cedido pela fonte quente para o sistema termodinâmico, e Q2 é o calor cedido do sistema termodinâmico para a fonte fria, no caso de uma máquina termodinâmica do tipo motor térmico, ao passo que no mesmo contexto da máquina térmica de Carnot, do ciclo termodinâmico de Carnot, nós temos também, considerando o sentido oposto de evolução dos sistemas termodinâmicos, dos estados termodinâmicos desse tal sistema, nós podemos encontrar a máquina térmica denominada refrigerador térmico. Então, no caso do refrigerador térmico, o Q2 é a quantidade de calor retirada da fonte fria e transferida para o sistema, o qual recebe uma quantidade de trabalho de uma estrutura exterior e então envia uma quantidade de calor Q1 para a fonte quente. Então, nós já havíamos calculado e verificado que Q1 dividido por Q2 é igual a tal 1 dividido por tal 2, e agora nós verificamos também que Q1 dividido por Q2 é igual a T1 dividido por T2. Então, isso implica que nós podemos escrever esse rendimento da máquina térmica de Carnot como 1 menos 1 menos tal 1 dividido por tal 2, e isso é igual a escrever, isso é equivalente a escrever esse rendimento da máquina térmica de Carnot como 1 menos T1 dividido por T2. Aí apenas aqui corrigindo, aqui é Q2 dividido por Q1. Então, nós podemos escrever aqui tal 2 dividido por tal 1, e aqui tal T2 dividido por T1. Muito bem. Simplesmente nós podemos inverter sem perda de generalidade o Q1 dividido por Q2 e reescrevê-lo como Q2 dividido por Q1 igual a tal 2 dividido por
K1 ou T2 dividido por T1. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos falando sobre a temperatura zero absoluto no contexto da escala Kelvin, no contexto da escala absoluta de temperatura, a escala termodinâmica absoluta denominada escala Kelvin. Falaremos sobre o zero absoluto no contexto termodinâmico. Agradecemos a atenção de todos nós.